Oi, oi. Então vamos lá, vamos começar outra aula, tá? Ainda mesmo, né, continuando, né, que a gente tava falando sobre o sangue. Então, ele há essa produção desses glóbulos em si, né? Esses glóbulos vermelhos, eles vão carregar, né, as hemácias, né? E nela vai estar a hemoglobina e vai carregar o oxigênio, né? E o ferro, né? O componente de ferro. Por isso que dá a cor na hemácia em si. Já os glóbulos brancos, eles vão ser os glóbulos de defesa do animal. Então, os glóbulos que vão defender contra vírus, bactéria, fungo. E as plaquetas, elas são componentes que servem para a questão de coagulação. Então, elas são a componente principal na coagulação do sangue em si. Então, existe o transporte, né, dos gases respiratórios, é feito através do sangue, né, o CO2 e o oxigênio, né, então, dióxido de carbono e oxigênio. E daí também os metabólitos celulares. Ainda também é carregado através do sangue os resíduos produzidos pelas células e as substâncias que regulam a atividade celular, então os hormônios em si. E daí existe o calor entre a zona de produção e a eliminação, e é feito tudo através do que é transportado no sangue em si. Ainda carrega também através dos vasos sanguíneos, através do sangue, pode carregar células cancerígenas, vírus, bactérias, fungo em si, que tenham acometido que tenham conseguido entrar nesse animal, né? A questão da defesa em si, né? A questão da defesa, ela é feita graças às propriedades de homeostase, né? De deixar de forma que fique harmônico, né? O corpo em si, e de coagulação das hemorragias são estancadas em casos de ruptura em si da parede interna dos vasos sanguíneos. Os macrófagos, eles são os componentes das células brancas, os glóbulos brancos, ele é um dos componentes e ele serve como limpeza, né? Então ele engloba o vírus, a bactéria, poder estar sendo eliminado. E a questão da imunidade, não, ele vai guardar, né, esses glóbulos vermelhos, eles vão memorizar a questão de informação dos elementos estranhos que já teve contato, e eles vão saber como vai ser eliminado posterior. Então é ali que a gente chama de imunidade em si, né? Então seria essa memorização de como tratar, de como eliminar, né? Os glóbulos vermelhos, né? Então eles têm um formato de discoide, né? Então de uma forma de disco, assim, né? A gente consegue estar vendo aqui. As hemácias, elas contêm dentro dela a hemoglobina, né? Que é uma proteína composta por ferro e que transporta o oxigênio, né? Elas têm as paredes elásticas e a meia-vida dela leva 2 meses. Então, geralmente, a cada 2 meses, a troca celular, né? Então, ela morre e daí existem novas células vermelhas. Após essa destruição por células especializadas, a hemoglobina se transforma num pigmento, né? Um pigmento amarelo, né? Que é a bilirrubina, que por sua vez é transformada e eliminada através da bile, né? Que aí vai para o intestino, né? Que é a bile que fica armazenada na vesícula biliar, é aquele líquido, né?
que a gente, às vezes, quando a gente acaba vomitando demais, acaba vindo, né, amarelo, o animal, né, aquela gosma só amarela, e é o que dá cor, né, às fezes também, ou a questão da urina também, é o que dá coloração amarela, ou até, quando é excessivo, até verde. E daí, quando o animal acaba tendo algum acometimento, que acaba tendo uma destruição excessiva desses glóbulos vermelhos, até a pele chega a ficar amarelada. A pele, o globo ocular, as mucosas, então tudo acaba ficando amarelado, né? Por causa desse excesso dessa bilirrubina. Os glóbulos brancos, né? Eles são a parte dos leucócitos em si. Então, eles atuam na limpeza, no patrulhamento e organização contra os invasores. Eles trocam informação através de citocinas, né? E ele tem função imunitária, memória, no caso. Eles detectam e eliminam os antígenos, que são a gente chama de antígeno e anticorpo. Antígeno é o que está te contaminando e o anticorpo seria o que é a memória que protege. Então a gente quando a gente faz um exame, existem diferenças que a gente consegue estar pegando. Então, assim, agora a gente tem falado muito sobre o Covid, né? Então vamos falar sobre o Covid em humanos. Quando a gente faz aquele exame que é o do cotonete, que a gente chama, né? Que ele sai o resultado em 15 minutos e ele consegue ser detectado antes do que os outros, do que o de sangue. A gente consegue fazer isso através de detecção do antígeno, do vírus. Então, ali ele está detectando o vírus, para ver se tem o vírus ali. Quando você quer saber se o humano, ou no caso do Covid, ou o animal, no caso de outras doenças, vamos dizer assim, quando a gente quer saber se o animal tem anticorpo, se o animal teve contato já com essa doença, a gente faz do antígeno, que daí a gente vai ver do anticorpo, desculpa, que aí a gente vai ver se o animal já teve contato ou não. Então o antígeno seria o vírus, então a gente consegue fazer de forma mais imediata, então mais rápido. Então, normalmente, quando a gente faz exames, que nem de sinomose, ele tem as duas opções. Ele tem do antígeno e do anticorpo. Então, quando você consegue detectar, para você detectar mais precoce, você faz o do antígeno. Para você detectar se o animal teve contato há mais tempo e já tem anticorpo, daí você usa o de anticorpo propriamente dito. Existe proteção, né? A vacina, ela serve como mensageiro dessa memória. Então quando você dá uma vacina para o animal, quando é dada uma vacina para o animal, você dá o antígeno, ou uma parte do antígeno, do vírus, da bactéria, né? Você dá ele inativado ou morto. Você dá aquela parte que vai fazer com que o organismo reconheça ela e produza anticorpo para ela, mas não causa doença no animal, né? Isso no humano também. E daí existem diferenças, né? Então, os leucócitos mononucleares, então a gente chama os linfócitos. Eles possuem núcleos esféricos e localizam-se principalmente nos órgãos linfóides. Existem altos e baixos. Alto, quando os linfócitos estão altos, é sinal que tem algum tipo de infecção no corpo do animal, podendo indicar problemas simples como uma alergia ou uma gripe, né? Como também ainda uma toxoplasmose, uma hepatite viral, então pode ser sinais graves também. Quando está baixo, isso pode indicar que tem algum problema na medula óssea, né, na produção desses linfócitos em si, como também uma anemia aplásica, que a gente chama, ou uma leucemia. São alguns exemplos. Ou também doenças autoimunes, também, que atacam essas células de defesa do organismo. Então, quando está baixo, quer dizer que o corpo também não está com uma proteção correta.
quando está alta, ela demonstra que está tendo algum tipo de infecção. Os monócitos, eles são gerados pela medula óssea e possuem citoplasma de cor azulada, o meio, né, no caso, e é de maior tamanho entre os leucócitos em si, ele é o de maior tamanho. A função dele é defender o organismo de corpos estranhos, principalmente vírus e bactérias. Nos tecidos, né, do corpo, eles combatem, né, os micro-organismos, sendo chamados de macrófagos. Então, dependendo do tecido onde eles estão localizados, eles recebem nome como células de Kupffer no fígado, microglia no sistema nervoso, ou células de Langerhans, que é no caso da epiderme, da pele em si. Os monócitos, né, então quando eles estão altos, eles demonstram uma infecção crônica, né, que pode ser uma tuberculose, uma colite ulcerativa, que é uma infecção, né, da questão intestinal ali, né, ulcerativa, que é uma infecção que tem um rompimento, né, e problemas do sangue como leucemia monocítica aguda ou doenças autoimunes como lúpus, sinomose, parvovirose, artrite reumatoide. Então, quando a gente faz um exame de sangue, a gente tem que estar observando e tá juntando com os sinais clínicos do animal. O animal tem sinais de doenças como parvovirose, e daí tem alteração, tá alto os monócitos, a gente já tem que dar um alerta. Então daí você pode às vezes você pode estar fazendo uma associação desses exames e depois tá fazendo o específico, né? Para poder tá vendo se é isso mesmo ou não, se é esse vírus mesmo ou não. E quando está baixo, ele demonstra uma infecção no sangue, no caso, tratamentos com quimioterapia abaixam os monócitos, problema de medula óssea, como anemia aplásica, o uso de corticoide excessivo também diminui os monócitos em si, então também diminui a questão. Por isso que a gente tem que cuidar quando a gente utiliza o corticoide, a questão da imunidade do animal. Às vezes você usa alguma coisa e pode acabar baixando essa imunidade do animal e ele acabar pegando outras doenças, né? Então, por isso que às vezes o pessoal brinca com o corticoide, mas ele é perigoso sim. Ele tem vários acometimentos que pode ocorrer devido ao uso dele. Ainda a leucemia também, ele pode apresentar esses monócitos baixos. Os leucócitos polimorfonucleares, né? Os basófilos seriam um exemplo dele. Eles têm núcleo em formato de letra de S, então quando a gente microscopicamente observa ele, você consegue ver um núcleo em forma de S. Ele é produzido também pela medula óssea. Entre os leucócitos ele é encontrado em menor número, né? Então, e eles aumentam em casos de alergia e inflamação prolongada, como asma, rinite, urticária, geralmente em doenças mais da questão alérgica em si. Os neutrófilos, eles possuem citoplasma de cor rosa claro e eles já são em maior quantidade no sangue humano, no caso, né? E eles apresentam grânulos como se fossem grãozinhos, né, no citoplasma, e são especializados no combate de bactérias e fungos. Quando eles estão apresentando alta de neutrófilos, pode ser uma desordem inflamatória, não infecciosa, inflamatória, uma diabetes pode ocasionar também, necrose, no caso morte, uma parte hepática, anemia hemolítica, câncer, algum tipo de câncer maligno pode apresentar aumento desses neutrófilos,
Já na baixa pode ser algum tipo de infecção, uma anemia aplásica, uma leucemia aguda, anemia megaloblástica, anemia ferropriva, e o hipotiroidismo também pode ocasionar uma diminuição desses neutrófilos, e a cirrose, né? A cirrose, eu sempre gosto de lembrar vocês, é que assim, as pessoas têm associado em humanos a cirrose por causa da bebida alcoólica, mas a cirrose, ela pode ocorrer por várias coisas. Excesso do consumo de gordura pode causar cirrose, algum medicamento, tem medicamentos que podem causar cirrose. Então, assim, então pode ocorrer em animais também, né? Não necessariamente por causa de bebida alcoólica, que se Deus quiser ninguém vai dar bebida alcoólica para o animal. E daí dá outros tipos de intoxicação. Os eosinófilos também são componentes das células brancas. Eles são produzidos também pela medula óssea e apresentam grânulos no citoplasma. Também existem grãozinhos, como se a gente chama. Quando eles aumentam geralmente pós-cirúrgico ou em doenças autoimunes, né? Doenças que o corpo mesmo ele acaba atingindo a imunidade em si. E baixos geralmente em dermatites, né, problemas de pele e artrites. As plaquetas, né? As plaquetas elas servem como um tampão, né, no caso de ruptura do vaso, para estancar essa hemorragia, para poder ter uma correta homeostase, né? Então, quando a gente tem uma ruptura, então o plasma e os glóbulos eles acabam saindo, as plaquetas elas vão se juntar junto com o fibrinogênio para poder ter uma formação de uma barreira até conseguir a cicatrização do vaso sanguíneo em si. A composição, né, do sangue. Então vamos fazer um resumo dessa composição. A gente falou sobre um monte de coisa e se perdeu em tudo que é coisa, né? Provavelmente vocês ficaram bem confusos. Mas então vamos lá, o básico, né? Então as plaquetas, né? Os trombócitos ali, a questão de formação de trombos para poder fazer o fechamento de uma hemorragia, né? Dos vasos sanguíneos. Agora vamos dividir os leucócitos, né, os glóbulos brancos. E alguém escutou o galo cantar? A gente tem galo em casa. Então vamos continuar. Os leucócitos, os glóbulos brancos, eles têm os granulócitos, os que têm grânulos, e os agranulócitos. Os agranulócitos seria o monócito e os linfócitos. E os com grânulos, né, os granulócitos, seriam os basófilos, os eosinófilos e os neutrófilos. Que a gente falou sobre a questão da neutrófilos, tem o núcleo em forma de S, e assim vai indo. Ainda tem as células vermelhas, que seriam os eritrócitos, que seriam as hemácias, né? Então aqui a gente tem um resuminho de onde tem a origem de cada componente que vai passar nesse sangue, e vocês podem estar estudando em casa. Então a gente vem ver aqui. O glóbulo vermelho, ele serve para transporte de oxigênio e ele tem a origem na medula óssea. Os plaquetas, elas servem para coagulação e também tem origem na medula óssea. Os glóbulos brancos é de defesa do organismo e também tem origem na medula óssea. A água, né, o líquido em si, ela serve para transporte das moléculas, manutenção do volume sanguíneo e é absorvida pelo intestino dos alimentos, tá? A albumina, ela serve para transporte, ela é transportada e ela é de origem do fígado. O fibrinogênio, ela serve também junto com as plaquetas para coagulação e
de origem do fígado. As globulinas, elas são de transporte e combate de infecção e têm origem no fígado e nos linfócitos. O oxigênio, ele é feito, né, tem função na questão da respiração celular aeróbia e é de origem do pulmão. O dióxido de carbono, né, seria o residual das trocas gasosas e ele tem origem dos tecidos e é eliminado pelo ambiente. Os nutrientes orgânicos, ele serve para o metabolismo celular, tá? E é de origem absorvida do intestino. Os sais minerais, manutenção da questão da pressão e do pH sanguíneo, do metabolismo em si, e é absorvido no intestino. Os resíduos, que tem sangue, eles saem tudo dos tecidos e do fígado. E a questão dos hormônios e das vitaminas, ela serve para o metabolismo celular, né? E aí depende de qual o hormônio em si, porque existem várias glândulas, várias vitaminas, então existem várias origens. Aqui a prof adicionou ainda que tinha faltado na aula passada, né, na primeira parte da aula, a questão das doenças cardíacas em si. Então, a cardiomiopatia dilatada. Então, lembra que eu falei para vocês do animal bem caquético, bem magrinho? Então, tá aqui, ó, animal bem magrinho. Tá? E não é por falta de comida, não. É por causa do problema do coração mesmo, da enfermidade cardíaca em si, da cardiomiopatia dilatada. Então, o que seria a cardiomiopatia dilatada? Então, a gente vê aqui um ventrículo normal, com musculatura normal, espessa, boa, assim, fazendo a circulação sanguínea normal. Aqui a gente vê um coração com essa dilatação né, cardíaca em si. Então, ventrículo aumentado, já a espessura da musculatura já fica mais fina, perigosa de romper, o sangue já fica sobrando aqui, então já fica excessivo. Então, é o que dá os sintomas em si. Já a insuficiência mitral, né, o sinal clínico, ele seria, a gente já falou, né, a tosse, o edema pulmonar e tudo mais. Ele ocorre porque a gente tem a válvula, né, as válvulas que elas se fecham e elas têm que ficar fechadinhas, né, e quando ela tem um problema nessa insuficiência dessa válvula mitral que a gente chama, ela fica um pouco aberta, então existe um refluxo desse sangue, esse sangue começa a voltar, ele sempre volta um pouquinho, e daí sobra no pulmão, e daí acaba ocorrendo a questão do edema pulmonar. A prof passou essas perguntinhas aqui para vocês, tá? Ainda a prof vai passar mais algumas no WhatsApp para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. E daí, essa vez eu vou deixar a diferença de tempo. Amanhã vocês podem tirar dúvida com a prof. Então, deixa a prof dar uma olhada aqui. Deu praticamente 1h30. E daí, a partir daí, a gente vai vocês podem estar fazendo, vocês escutem tudo, assistam mais de uma vez, e daí é o tempo que vocês podem estar tirando dúvida amanhã com a prof, tá bom? Ou hoje, a prof tá gravando na sexta, né, mas vocês vão assistir no sábado. E daí vocês vão estar tirando dúvida com a prof. Então, a prof vai estar disponível, vou respondendo assim como eu posso no WhatsApp. Eu peço que vocês perguntem no grupo, tá? Sabe por quê? Vocês vão ter amanhã, no sábado, sempre, para vocês escreverem lá no grupo um monte de perguntas que vocês quiserem ou falarem por áudio, tá? Por que eu falo no grupo? Porque daí, quando a prof responder, a prof responde para todos. Ouçam as respostas, vejam as perguntas dos outros amigos, para o prof não ter que responder 1000 vezes a mesma coisa,
não por problema, mas para não ficar confuso para todo mundo, tá? Então seria isso a aula de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha sido claro. A prof gravou com o microfone. Eu espero que tenha ficado claro. A voz da prof ainda não tá 100%. A prof também não está 100% ainda, porque está tendo muita enxaqueca. É horrível os sinais, tá? Eu vou falar pra vocês. Eu não tive agravamento, mas tive na família. Tem gente internada. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo, né? Eu espero que vocês se cuidem muito para não pegar. A prof pegou dentro de casa, tá? Dentro de casa, alguém, tipo, a minha mãe acabou vindo pra minha casa, daí eu peguei. Então, não necessariamente a gente precisa sair, mas a gente cuida. E agora eu vi, a gente mais está se contaminando, eu acho que é nessa questão da família. Porque a gente acaba não se cuidando entre familiares e daí é isso que acontece. Porque daí a gente cuida quando a gente sai pra, né, pra ir no mercado, pra ir pra aula, pra ir pra serviço e acaba não cuidando dentro de casa e daí às vezes a pessoa ainda não tá com sintomas e daí no outro dia que vai apresentar sintomas e daí você já se contaminou. Foi isso que aconteceu. Então tá, é isso que eu quero falar pra vocês. Eu desejo tudo de bom pra vocês e aí vamos vendo conforme vai a primeira vez que a prof está gravando, conforme a gente vai gravando, a gente vai pegando o jeito e vai ficando mais certinho para cada assunto, né? Então esse é o assunto dessa vez, é um assunto que é bem complicadinho, mas é bem legal, assim, sabe? Espero que vocês tenham entendido e um beijo para vocês. Tudo de bom, boa semana.